Senhoras e senhores, esta noite eu me dirijo a vocês de um lugar sem coordenadas geográficas precisas, suspenso entre o zumbido incessante de nossa civilização e o silêncio ensurdecedor que nos cerca de todos os lados, nesse vasto teatro cósmico onde o som não se propaga, e a luz, como um mensageiro exausto, precisa de bilhões de anos para atravessar o abismo infinito que nos separa da verdade. Nós, grãos de poeira consciente minúsculos, nos agarramos à casca de um planeta azul pálido, refletindo frequentemente nossa posição eterna com uma mistura de arrogância e temor. Erguemos os olhos para o céu noturno, admiramos a beleza serena das estrelas, compomos poemas à lua e confiamos nossos desejos às caudas luminosas dos meteoros, mas raramente, muito raramente, compreendemos as leis físicas implacáveis, objetivas e frias que se ocultam sob essa aparente tranquilidade. Hoje, convido-os a silenciar o ruído de fundo da vida cotidiana e embarcar em uma jornada intelectual vertiginosa, que parte da forma mais simples e inocente de uma gota d'água e se estende até as profundezas mais sombrias e inquietantes da imaginação humana e da realidade cósmica. Nessa trajetória, vocês descobrirão que o universo não é um poema romântico escrito para nós, mas um drama grandioso e aterrorizante, regido por regras inflexíveis como a conservação de energia e a otimização de formas. Em um palco de possibilidades infinitas onde a piedade não é uma variável considerada na equação. Nossa narrativa inicia em 1962, um momento pivotal na história da percepção humana, quando líquidos foram expostos pela primeira vez ao ambiente alienígena da microgravidade. Nos primórdios da exploração espacial, em missões pioneiras como o Projeto Mercury, astronautas treinados rigorosamente na lógica e no controle observaram fenômenos estranhos que subvertiam nossa intuição terrestre. Qualquer manipulação, curvatura ou agitação de uma massa líquida, uma vez liberada no vácuo da cabine, levava inevitavelmente a uma contração, um recuo autoimposto violento e imediato, culminando em uma esfera perfeita. Muitos observadores, guiados pelo senso estético típico humano, poderiam interpretar isso como uma tendência intrínseca da natureza rumo ao arquétipo da perfeição, uma busca pela beleza platônica. No entanto, senhoras e senhores, o universo é profundamente indiferente à nossa concepção de beleza. O universo prioriza a sobrevivência. Essa gota d'água não se contrai para posar mais fotogênica diante das lentes da história, ela o faz por um instinto de autopreservação cruel, lembrando-nos que o universo, como entidade, economiza energia em escalas inconcebíveis. Um contador avarento colossal que minimiza cada custo para prolongar sua própria existência. Experimentos recentes na Estação Espacial Internacional, esse posto metálico orbitando acima de nossas cabeças, confirmam essa lei com uma clareza inquietante. Estudos sobre hidrodinâmica e células moles revelam que gotas de diversos líquidos, incluindo hidrocarbonetos complexos, adotam a forma esférica para minimizar a energia superficial, obedecendo cegamente à equação de Young-Laplace. Por exemplo, experimentos financiados pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos sobre bolhas ativadas por luz demonstraram como surfactantes responsivos à luz guiam o movimento de fluidos em microgravidade, abrindo caminhos para designs mais eficientes de energia limpa. Outros, como o experimento Ceres-Slosh, simularam o comportamento de propelentes líquidos em naves espaciais, confirmando que, na ausência de gravidade, forças capilares dominam, levando a forma esférica para evitar dissipação de energia. Mesmo no contexto biológico, a microgravidade atrasa interações como as entre bacteriófagos e bactérias, alterando taxas de encontro e processos de infecção, destacando a universalidade dessas leis. Pesquisas adicionais revelam que, em microgravidade, o processo de infecção de bactérias por vírus é atrasado devido à falta de convecção impulsionada pela gravidade, reduzindo a taxa de encontro entre partículas virais e bactérias, mas a infecção ainda ocorre eventualmente. Isso revela a lógica universal do universo em busca do estado de menor energia, estendendo-se de gotas microscópicas a corpos celestes gigantescos, em uma escala de magnitudes vertiginosa. Devemos agradecer sinceramente aos cientistas e equipes de pesquisa que dedicam suas vidas no silêncio dos laboratórios orbitais, fornecendo-nos as chaves para decifrar a linguagem silenciosa da matéria e compreender nossa prisão física. Esse fenômeno encarna um princípio fundamental que permeia cada átomo da realidade, o princípio da ação mínima, que nos sistemas físicos frequentemente se manifesta como minimização de energia. Metaforicamente,
o universo é uma entidade cósmica extremamente parcimoniosa, que não desperdiça uma unidade de energia em seu equilíbrio milenar. Formas angulares, cubos, pirâmides ou poliedros irregulares implicam áreas de superfície estendidas, arestas afiadas, e superfícies amplas equivalem a custos energéticos elevados, uma dispersão inútil. A esfera representa a única solução econômica, a forma de menor custo, o refúgio perfeito. Em termos cotidianos, o universo nos ensina a não fazer de pé o que pode ser feito deitado, economizando energia ao máximo para adiar o fim. Por que essa economia é tão crucial? Vamos encolher a lente da mente para o nível microscópico, invisível a olho nu, para compreender a violência desse processo. Na superfície daquela gota d'água, bilhões de moléculas estão engajadas em uma luta de vida ou morte. As moléculas internas, cercadas por todos os lados por semelhantes, desfrutam de um equilíbrio estável de forças, protegidas no cerne da massa. Mas para aquelas na superfície, inicia-se a tragédia. Elas enfrentam o vazio frio exterior, sem apoio ou aliados, expostas ao nada. Sentem apenas uma atração unilateral, um chamado desesperado para dentro, emitido por irmãos que buscam salvação ou talvez as usem como escudo. Essa assimetria gera tensão extrema, medida na física com precisão gélida como tensão superficial. Cada molécula anseia penetrar no interior para escapar do perigo da borda, para se ocultar. E a matemática, essa linguagem sagrada e terrível, proclama que, entre todas as geometrias tridimensionais, apenas a esfera minimiza a área superficial para um volume dado. Assim, aquela gota arredondada não é uma valsa elegante, é uma fuga coletiva, uma estratégia de defesa emergencial, uma legião romana fechando-se em formação de testudo para minimizar a exposição aos elementos cruéis do espaço. Estudos recentes com redes neurais informadas pela física para resolver a equação de Young-Laplace confirmam essa dinâmica, revelando que em gotas pendentes e interfaces fluidas, a equação pode ser resolvida diretamente com condições de molhabilidade descontínuas, sem aproximações adicionais. Se esse princípio governa a gota d'água, ele rege os gigantes do universo com ferocidade ainda maior. Por que os planetas são esféricos? Por que não vivemos em mundos cúbicos ou piramidais, como fantasiaram certos escritores? A resposta reside no conceito de capital. No universo, a esfera exige um capital imenso, aqui representado pela gravidade. Vivemos em um universo com limiares críticos, um ponto sem retorno. Para corpos rochosos, esse limiar é aproximadamente um diâmetro de 600 km, embora haja variações, para objetos gelados, cerca de 400 km, enquanto para asteroides rochosos. O raio da batata, a transição de formas irregulares para esféricas, é estimado em 300 km, e para luas geladas, 200 km. Abaixo desse tamanho, eles permanecem como asteroides, rochas anônimas com contornos grotescos semelhantes a batatas ou ossos roídos por gigantes cósmicos, com gravidade fraca demais para romper as ligações químicas das rochas, permitindo que o caos mantenha sua forma. Mais acima de 600 km, a gravidade, soberana absoluta e tirana, assume o domínio completo. Consideramos as rochas duras e eternas, mas isso é apenas um preconceito sob a pressão atmosférica terrestre, em nosso pequeno ambiente protetor. Nas profundezas planetárias, sob a pressão de trilhões de toneladas de massa própria, a dureza perde todo o significado. Essa pressão expulsa átomos de suas gaiolas cristalinas, destrói a estrutura da matéria sólida. Mesmo o granito mais resistente colapsa, amolece como argila úmida, flui como uma lama primordial. A física define elegantemente esse estado como equilíbrio hidrostático, mas a realidade é um canteiro de obras cruel que dura bilhões de anos. A gravidade atua como um rolo compressor impiedoso, comprimindo de todas as direções rumo ao núcleo, ignorando formas anteriores, apagando histórias geológicas e ordenando rendição incondicional. Ela quebra cristas, preenche abismos, nivela cada protuberância, equalizando o raio em todas as direções com precisão fanática. Medições recentes por satélites monitorando o campo gravitacional da Terra revelam que mesmo o derretimento de gelo ou o esgotamento de águas subterrâneas perturbam ligeiramente esse equilíbrio, causando mudanças reais, mas imperceptíveis. A Terra, nesse sentido, é viva e respira sob o peso de sua própria massa.
Observem com atenção nosso planeta. Vocês podem admirar a majestade do Everest ou a profundidade escura da Fossa das Marianas, sentindo-se minúsculos diante dessa grandeza. Mas é uma ilusão de pequenez. Em relação ao diâmetro equatorial de mais de 12.000 quilômetros, a altura do Everest é um arranhão superficial, imperceptível, semelhante a um poro na pele humana ou a rugosidade da casca de uma laranja. O desvio da Terra da esfericidade perfeita é menor que 1 milésimo. Reduzida ao tamanho de uma bola de bilhar, nosso mundo seria mais liso que qualquer amostra usada em competições profissionais. Nesse bilhar terrestre hipotético, seus dedos não detectariam os Himalaias, não sentiriam os Alpes. A Terra é esférica não por acidente, mas pela submissão completa da matéria à tirania da gravidade. A esfera é o monumento fúnebre da rendição eterna da rocha, um lembrete de que o universo impõe formas com força implacável, como um escultor colossal moldando argila informe, indiferente à dor da pedra. Se os planetas são rochas subjugadas, as estrelas são massas de energia aprisionadas, gritando em fúria. Nosso Sol, fonte de vida que adoramos desde o alvorecer do tempo, parece benigno e quente no céu do meio-dia. Mas isso é a maior ilusão, uma máscara dourada sobre um rosto de terror. Em seu núcleo, a cada segundo, bilhões de bombas de hidrogênio explodem. A 15 milhões de kelvins, elétrons são arrancados, núcleos atômicos nos colidem em uma fusão frenética. Essa fúria energética deveria desintegrar a estrela instantaneamente, espalhando matéria pelo sistema solar como um fogo de artifício suicida colossal. Por que ela não explode? Por que mantém uma esfera perfeita, imóvel e majestosa? O Sol é uma arena de forças em equilíbrio, uma eterna luta de tração, um repouso dinâmico violento. Para fora, a pressão termonuclear busca enlouquecidamente rasgar tudo, expandir e destruir. Para dentro, a gravidade originada de 330.000 vezes a massa da Terra esmaga e confina tudo, aprisionando o monstro em uma jaula. O Sol não é paz, mas uma guerra de impasse, um confronto mexicano cósmico. A luz que vemos iluminando nossa pele é o eco dessa luta interna, o suor de um gigante combatendo consigo mesmo. Sismólogos solares escutam com instrumentos precisos os rugidos da estrela, vibrações acústicas contínuas em sua casca gasosa, expandindo e contraindo como um tórax laborioso. Descobertas recentes iluminam as profundezas da dinâmica interna, mostrando como ondas de inércia regulam a transferência de energia do núcleo à superfície, e como grandes ondas de torção atravessam o interior solar, revelando variações na rotação diferencial. Aqui, a esfera é a única linha de armistício aceita por ambos os lados, a fronteira desmilitarizada entre explosão e implosão. Mas esse equilíbrio é extremamente frágil, como uma moeda girando na lâmina de uma faca. Cada estrela está a um passo da morte, cada instante é um adiamento inevitável. Quando o combustível se esgota, quando o motor termonuclear tosse e para, a pressão externa desaparece. Então, a gravidade, esse avarento paciente que espera nas sombras por bilhões de anos, estende suas garras cruéis e vence a partida. Com violência inconcebível, esmaga a estrela. Para estrelas gigantes, o destino final é a estrela de nêutrons, o ápice da compressão violenta. Imaginem comprimir todo o Everest em uma caixa de fósforos. Essa é a densidade de uma estrela de nêutrons. Uma estrela massiva, outrora rainha dos céus, reduzida a 20 quilômetros de diâmetro, uma pequena cidade morta no espaço. Aqui, a gravidade é 10 trilhões de vezes a da Terra. Montanhas em sua superfície não excedem 1 milímetro de altura. 1 milímetro de colapso libera energia suficiente para destruir sistemas planetários inteiros. A forma esférica aqui não é mais uma escolha estética ou econômica, é destino, o fim da matéria como a conhecemos. Pesquisas avançadas, usando supercomputadores capazes de simular o divino, modelam o interior desses cadáveres estelares, revelando fases de matéria que desafiam nossa compreensão, onde quarks fluem livres em oceanos de densidade inimaginável. Simulações recentes de colisões de estrelas de nêutrons, as mais longas e complexas até agora, mostram como se formam buracos negros e jatos, com neutrinos misturando e influenciando a estrutura residual, confirmando densidades extremas além das previsões anteriores. Se até a repulsão entre nêutrons cede, se a massa for excessiva,
enfrentamos o terror final, o buraco negro. O universo, em sua preguiça final e decisiva, cessa até de fabricar matéria, cansado de manter formas complexas, e envolve o próprio espaço-tempo em uma esfera. O horizonte de eventos, aquela superfície de veludo negro absoluto, é o sinal de proibido entrar do universo, a fronteira última. Tudo que cai ali, informação, complexidade, história da matéria, memórias de civilizações inteiras, é apagado, deixando apenas 3 parâmetros sucintos: e massa, carga e spin. O buraco negro é a esfera absoluta, a perfeição da morte. Porque o universo odeia gastar energia preservando detalhes. É o aterro final, simplificando o caos, reduzindo a sinfonia da matéria a uma única nota silenciosa. Teorias recentes sugerem que a informação talvez não se perca para sempre, com esses monstros emitindo radiação fraca, a radiação de Hawking, mas a essência permanece. O buraco negro é a vitória da gravidade sobre a complexidade. Simulações atualizadas indicam que ondas gravitacionais podem testar soluções ao paradoxo da informação, com desvios de fase em assinaturas de ondas fornecendo evidências para a preservação de informação em ondulações sutis do espaço-tempo. Da gota d'água ao buraco negro, a lógica implacável persiste, o universo busca eternamente o estado de menor energia, a forma mais simples, o repouso absoluto. Então, o universo inteiro é uma esfera? Frequentemente retratamos o universo observável como uma bolha centrada na Terra. Não se deixem enganar por esse egocentrismo. Isso apenas delineia os limites de luz e tempo que podemos perceber. Como sentinelas com uma tocha fraca em uma noite infinita, vemos apenas o círculo iluminado ao nosso redor. Além dessa fronteira, o universo pode ser uma rede, uma espuma caótica ou uma folha plissada infinita, um território desconhecido onde leis podem variar. Aqui, esfera não denota a forma real global, mas os limites de nossa percepção, as grades de nossa prisão cognitiva. Estudos sobre a topologia do universo sugerem formas que desafiam a intuição, talvez um toro quadridimensional, advertindo-nos que a estrutura da realidade possui complexidade além de nossa humilde compreensão geométrica. Pesquisas recentes sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas indicam que topologias não triviais, como o toro 3D, não são excluídas pelos dados observacionais e podem explicar anomalias nos padrões de temperatura, criando ilusões de espelhos onde telescópios veem o mesmo espaço em épocas diferentes. Mas, senhoras e senhores, contemplem agora um paradoxo profundo, talvez o maior de todos. Em um universo obcecado por esferas, eficiência e baixa energia, olhem para si mesmos. Olhem para seu corpo, suas mãos. Elas são esféricas? Não. Temos dedos, cotovelos, espinha ereta, nariz proeminente. As árvores estendem ramos torcidos ao céu, montanhas desafiam a gravidade com picos afiados, raios bifurcam em fractais imprevisíveis. Por que a vida adota formas tão desafiadoras, tão antieconômicas? A essência da vida é a rebelião. A vida é a revolta da matéria contra a lei da entropia cósmica. A física exige a esfera, a fusão homogênea em uma sopa atômica indiferenciada, o equilíbrio térmico letal. Mas nós recusamos. Absorvemos energia, respiramos, comemos, pensamos, gastamos capital energético imenso apenas para preservar nossa complexidade, nossas bordas, nossa distinção do resto. O cérebro humano se contorce em dobras infinitas para rejeitar a lisura preguiçosa da esfera, ele maximiza conexões, cria labirintos de pensamento. Essa é a marca da vida não esférica no universo, a prova de uma batalha cotidiana contra o caos e a morte térmica. Isso nos lembra que a vida, como perturbadora do equilíbrio cósmico, luta incessantemente para manter forma e consciência, contra um universo que só deseja nos ver como poeira uniforme. Essa luta transcende a forma corporal, persistindo em um domínio mais misterioso e caótico, o universo dos sonhos. De dia, gastamos energia contra a gravidade para manter a postura, para ser alguém, de noite, quando a consciência racional adormece, outro mundo, outra dimensão desperta. Poetas nos advertem que sonhos não são mensagens divinas, mas vazamentos de desejos aprisionados pela moral diurna. Quando a noite cai, os monstros do subconsciente despertam de suas correntes.
Vocês já foram perseguidos em sonhos por sombras sem rosto? Não é mero medo, mas a liberação de impulsos reprimidos, uma simulação de presa que deve aprender a fugir. Vocês já apareceram nus em um teatro de sonhos perante o público? Pode ser o renascimento do eu primal, despindo as amarras sociais, retornando ao animal que fomos. Sonhos são o tribunal da consciência sem advogado de defesa, confrontando o louco oculto sob a camada civilizada, nosso eu mais primitivo e terrível. No entanto, a ciência moderna ilumina essa escuridão com uma tocha diferente, revelando verdades mais surpreendentes que a antiga psicanálise. No sono, o cérebro não desliga como uma máquina ao fim do expediente. Ao contrário, no sono REM, caracterizado por movimentos oculares rápidos, a atividade neuronal é maior que na vigília e alerta. É um turno noturno frenético. O hipocampo, bibliotecário da memória, reproduz imagens do dia 7 vezes a velocidade, como um filme em avanço rápido. Filtros loucos eliminam resíduos inúteis, refinam lições essenciais, descartam ruído. Ao acordar, vocês são literalmente mais sábios, biologicamente diferentes da noite anterior. Quem vê quebra-cabeças não resolvidos em sonhos os soluciona 10 vezes mais rápido ao despertar. Sonhos não são imagens aleatórias projetadas em uma tela quebrada, são um simulador complexo de sobrevivência. O cérebro simula comportamentos, prepara reações, treina reflexos emocionais sem mover músculos. Por que pesadelos são tão comuns? Por que a maioria dos sonhos tem conotações negativas? Evolucionistas hipotetizam que sonhos são campos de treinamento virtuais, simuladores de voo da vida. Nossos ancestrais reviviam em sonhos ataques de feras ou quedas de penhascos, exercitando medo e respostas em ambientes seguros. Pesadelos são presentes cruéis da evolução, garantindo sobrevivência diurna. Pesquisas recentes confirmam que experiências pré-sono moldam a atividade neuronal e o conteúdo dos sonhos, e durante o REM, a reativação direcionada de memórias promove abstração e criatividade, conectando memórias recentes a distantes para forjar novas ligações. O milagre e o terror dos sonhos emergem com força em eventos liminares, nas fronteiras da realidade. Vocês já experimentaram paralisia do sono? A consciência desperta, olhos abertos, mas o corpo é estátua de pedra, esmagado por uma pressão invisível no peito. Não é um demônio sentado sobre vocês. É uma falha no mecanismo de segurança biológico. No sono, a química cerebral paralisa músculos para impedir que encenemos sonhos, evitando pular da cama crendo voar. Na paralisia, a mente desperta uma fração de segundo antes da remoção do bloqueio químico. Um erro de sincronia terrível. Ou considerem sonhos lúcidos, onde vocês se tornam deuses de um universo privado, conscientes no sonho e capazes de dobrar a realidade. Mas cuidado, o tempo onírico se distorce. Uma noite real de 8 horas pode se tornar décadas em sonho. Imaginem viver outra vida, amar, envelhecer, construir impérios, e então acordar abruptamente ao som do alarme, percebendo que tudo era ilusão elétrica. Esse choque abala as fundações da percepção da realidade. Isso nos adverte que sonhos servem como modelos em escala do universo, onde o tempo é subjetivo e maleável. A questão crucial persiste, inquietante, por que esquecemos 95% dos sonhos? Talvez seja uma misericórdia biológica. Se lembrássemos tudo, os limites entre real e virtual se dissolveriam. Não distinguiríamos inimigos reais de fantasmas oníricos, amantes verdadeiros de imaginários. O cérebro apaga ativamente pegadas na areia para prevenir a loucura. Mas elas se entranham profundamente, aguardando um cheiro ou melodia para evocar mundos paralelos acessados e perdidos. A ciência dos sonhos tem um futuro promissor, mas ameaçador. Hoje enviamos sinais a sonhos de ratos, modulando emoções no sono com odores. Um dia gravaremos sonhos em discos rígidos. Compartilharemos em redes sociais? Venderemos a anunciantes? Penetrando o último baluarte da privacidade absoluta, o que restará da humanidade? Senhoras e senhores, esta noite viajamos longe, da gota d'água que se contrai fugindo do terror do vazio à esfera, aos planetas polidos pela gravidade como seixos em um rio,
aos cérebros oníricos torcidos e angulares desafiando toda a lógica. Aqui há uma simetria elegante e terrível. O mundo físico externo tende à ordem, à esfera, ao repouso, à morte térmica. Mas o domínio mental interno explode em caos, bordas vivas, o desafio apaixonado da vida ao esquecimento. A cada 8 horas noturnas, vocês desaparecem da realidade compartilhada, entrando em um universo privado. Não é tempo morto. É uma fuga das leis físicas cruéis, um existir onde a sobrevivência não requer esferas. Nos sonhos mais selvagens, encontramos a humanidade mais autêntica e existências minúsculas mais resilientes, desafiando o universo inteiro para preservar sua forma e consciência. Se a exploração da mente é um mergulho em oceanos irracionais e vívidos, a aventura no universo externo é seu oposto, confrontar o frio profano da quietude absoluta e das leis astrofísicas. Discutimos a liberdade dos sonhos humanos, apagando barreiras físicas, mas ao acordar, erguendo os olhos ao céu, devemos aceitar que estamos aprisionados em uma vasta jaula de vidro tecida por espaço, tempo e luz. Observar uma estrela piscante não revela seu presente, mas um passado remoto. A luz de galáxias distantes leva milhões, até bilhões de anos para alcançar sua retina. Isso gera um paradoxo espectral científico: vemos não o universo real, mas seu fantasma, relíquias de eras mortas. O céu noturno é essencialmente um cemitério infinito de luz, um mausoléu onde estrelas que admiramos talvez explodiram antes que os egípcios colocassem a primeira pedra das pirâmides. Avanços tecnológicos nos permitem espiar quase até o início do tempo, logo após o Big Bang, mas sondagens mais profundas revelam um terror além da solidão. O universo não apenas se expande, ele acelera. Galáxias não só se afastam de nós, mas fogem a velocidades superiores à da luz, impulsionadas por uma energia escura misteriosa. Isso torna inevitável uma tragédia futura: o céu noturno da Terra ficará vazio. Galáxias próximas ultrapassarão o horizonte de eventos cósmico, tornando sua luz e informação eternamente inobserváveis. Se a humanidade tiver descendentes remotos, eles verão apenas escuridão absoluta além de nossa própria galáxia, sem estrelas ou galáxias, dissipadas em uma solidão asfixiante eterna. No entanto, dados recentes de espectrometros de energia escura sugerem que a energia escura pode evoluir, enfraquecendo com o tempo, o que poderia desacelerar a expansão e alterar esse destino, talvez levando a um equilíbrio ou mesmo a um colapso reverso em cerca de 200 bilhões de anos. Contemplem uma hipótese mais profunda: a entropia e a morte térmica como destino coletivo. O universo, desde o nascimento, segue a segunda lei da termodinâmica, um comando irreversível de ordem para caos, de energia concentrada para dispersa. Estrelas são gigantes antientrópicos, máquinas fundindo combustível nuclear em luz e calor, criando ordem do caos, mas são finitas. Têm data de validade. Finalmente, a última estrela se extinguirá, como uma vela em uma catedral vazia. Essa era é chamada pelos astrofísicos de era degenerada. O universo mergulha em escuridão eterna, restando apenas remanescentes estelares como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros gigantes devorando o silêncio. Mas mesmo eles perecem. Buracos negros evaporam lentamente em eras inconcebíveis para a mente humana. Até prótons, tijolos básicos de nossa matéria, podem decair e se desintegrar. Após tempos onde números perdem significado, o universo se dilui em um mar de fótons e partículas subatômicas próximo ao zero absoluto. Sem vida, sem memória, sem sonhos. O repouso final, a vitória absoluta do nada sobre o ser, o triunfo da esfera perfeita do vazio. Mas novas medições indicam que, se a energia escura enfraquecer, o universo pode entrar em uma fase de desaceleração da expansão, talvez terminando em um grande colapso em cerca de 200 bilhões de anos, um reverso da expansão que reconcentra tudo em um ponto singular. Diante desse panorama macroscópico impiedoso, a existência humana e nossos pequenos sonhos parecem absurdamente minúsculos, uma piada acidental. Se tudo termina no nada, por que surgir? Por que a matéria se esforça para se organizar, sofrer, lutar para criar complexidades como o cérebro humano, apenas para ser apagada sem traços no quadro negro do tempo? Aqui, a ciência fria se entrelaça com a filosofia existencial,
e talvez encontremos uma centelha de esperança, e a resposta não está no destino, mas na jornada. A emergência da consciência humana pode ser o mecanismo do universo para se autoconscienciar. Bilhões de anos de matéria insensível colidindo, ligando-se, evoluindo, finalmente produzindo olhos que sondam o céu e cérebros que questionam por quê. Somos o universo despertando e se mirando. Somos fragmentos de vigília do universo, velas trêmulas na noite eterna, únicos testemunhos da beleza do ser antes da extinção inevitável. Seus sonhos, por mais caóticos ou absurdos, testemunham a criatividade infinita da matéria ao atingir picos de organização. Se o universo externo avança para um fim geométrico frio, o domínio mental interno explode em vitalidade e paixão. Esse é o grande equilíbrio da natureza. Não podemos impedir que estrelas se apaguem ou reverter a expansão espacial, não derrotaremos a gravidade para sempre, mas fazemos o que galáxias gigantes não podem, e notar, sentir, recordar. Cada ato de amor, cada dor, cada sonho vívido injeta significado em um universo de outra forma insensível e mecânico. Gravamos a marca da vida no epitáfio do tempo, arranhando a esfera perfeita com nossas irregularidades. Portanto, não temam sua pequenez. Considerem sua existência efêmera um privilégio raro, quase impossível. Somos viajantes afortunados, despertando brevemente na era estelar magnífica do universo, entre a escuridão primordial e a eterna futura. Mas aqui, agora, há luz, consciência, abundância. A ciência não promete finais felizes, não vende paraísos eternos. Ela oferece verdades cruéis, e somos blocos de gelo derretendo em um oceano temporal. Mas em vez de lamentar o frio, usem esse tempo para explorar, compreender, sonhar. Enquanto a mente pondera e os sonhos tocam o impossível, o universo não morrerá verdadeiramente. Guardiães da chama da consciência, é nossa responsabilidade fazê-la queimar ao máximo, com desafio e orgulho, até o último instante disponível. Da gota d'água à gravidade, dos sonhos às estrelas moribundas, a aventura da descoberta termina aqui, mas as portas do conhecimento nunca se fecham. Continuem a erguer os olhos ao céu com humildade e coragem. Continuem a sonhar as fantasias mais selvagens. Nelas vive a vida mais autêntica do universo. Agradeço por compartilhar essa jornada de escuridão e luz. E quando o último eco dessas palavras se dissipar no éter, lembrem que o silêncio subsequente não é ausência, mas espera. É o espaço em branco onde vocês devem escrever suas linhas no programa da realidade. Somos meramente o universo refletindo sobre si mesmo, um clarão breve de autoconsciência em bilhões de anos de sonhos minerais. Quando essa conexão se romper, não retornem à cegueira rotineira. Não permitam que a gravidade da rotina esmague a vertigem que acabaram de experimentar. Levem essa inquietude cósmica para suas casas, ruas, olhares. Porque a verdadeira notícia não é o que descobrimos acima, mas o que vocês farão abaixo com o tempo restante. Sinal fechado. Transmissão encerrada. A entropia avança impiedosa, sem esperar por ninguém. Agora é a vez de vocês se tornarem os olhos abertos na escuridão. Olhem.